Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente tentar desvendar por que essa pessoa se afastou de você. Então, uma leitura para os afastados, ou então, caso você não esteja totalmente sem contato com essa pessoa, por que de repente ela está desistindo, né? Não está procurando tanto. Pode ser que saia esse tipo de informação para você, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa ter em mente que você precisa adaptar as informações que você está recebendo, a sua situação com essa pessoa, o temperamento da pessoa, né? O jeito da pessoa. Então, tudo isso precisa ser adaptado, tá bom? Nós temos duas opções, a primeira é a pirâmide azul e a segunda é a pirâmide rosa, tá? Então, você se concentra, mentaliza a pessoa para escolher a opção. Eu também vou me concentrar, pegar as informações para você. Não. Vou usar o primeiro grupo. Sol da pirâmide azul. Desvendar porque que essa pessoa se afastou. Por que essa pessoa se afastou? Consulente 1. Consulente 1. Sete de espadas. Já sai com uma carta bem ruim, né? Ou ela se afastou para ocultar coisas, né, que ela estava vivendo e ela não queria que você soubesse, né? De uma forma generalizada, agiu com deslealdade com você. Então, essa deslealdade pode ser desde uma traição de ficar com outra pessoa, passando por uma mentira, alguma coisa que ficou ocultada de você por algum motivo, né? Uma deslealdade com algo que estava sendo combinado, tá? Essa pessoa tem uma sensação de que ela agiu errado com você e o afastamento dela é a primeira carta. A primeira carta abre o jogo, é importante. O afastamento dela tem a ver com algo de errado que ela fez com você, tá? Ah, nunca fez nada de errado para mim. Vai averiguar. Vai averiguar, porque de alguma forma ou estava te traindo, ou estava traindo a confiança, né? O que é trair? O trair é contar mentira, né? Se envolver com outra pessoa, prometer coisa que não vai cumprir, iludir o outro, né? Então, as deslealdades, elas são de vários tipos, tá? Pajem de copas, é uma pessoa infantil para entregar o sentimento dela, né? Então, principalmente... como é que eu vou dizer? Parou de se comunicar com você. Parou de ser amorosa na comunicação. Por isso que eu digo que nem todo mundo, né, tá afastado por completo. Às vezes você sente um afastamento. Você tá com a pessoa, você sente um distanciamento dela, mas não significa que vocês terminaram, né? Ou estão finalizados. Então, essa leitura serve para todos esses grupos, né? Ah, eu tô com a pessoa, mas a pessoa tá estranha, tá?
ela pode, inclusive, estar se comunicando com outra pessoa, tá? É uma carta de comunicação, Pajem de Copas. Ela pode estar começando a se comunicar com uma pessoa que ela gosta, né? Então, é um bate-papo que ela gosta, uma pessoa que talvez ela esteja começando a criar algum tipo de afeto. Para quem já está finalizado, uma das primeiras coisas que falhou na interação de vocês foi a comunicação. Ou essa pessoa começou a se afastar, parando de se comunicar, ou ela começou a ficar estranha quando vocês se comunicavam. Pajem de Copas, uma comunicação doce, né? Carinhosa, que demonstra sentimento. Ela começou a ficar fria, começou a ficar distante, as coisas começaram a ficar menos carinhosas do que eram antes. E isso, de alguma forma, pode ter a ver com o fato de que ela estava errando com você e estava tentando ocultar isso de alguma forma. Então, parou de falar, parou de aparecer, né? Então, encontra menos para, de repente, não demonstrar que está fazendo algo de errado. Para todos os grupos, essa pessoa podia estar, inclusive, iniciando comunicação com outras pessoas, tá? Se comunicando com você e com outras pessoas também. Então, é um pajem, não acho que fosse uma coisa assim que já tivesse muito evoluída, tá? Mas é a coisa da rede social, né? A rede social é um palanque. E é uma vitrine, né? Quem é errado, quem tá pensando em fazer errado, quem tá com intenção de fazer errado, tem muita vitrine para procurar fazer errado, né? Antigamente a coisa era mais limitada. A pessoa queria fazer errado, ela tinha um limite social ali de acesso a pessoas para cometer os erros dela. Agora ela tá com o celular na mão e ela pode estar, né, entrando em contato com qualquer pessoa. Tem a ver com caráter, tem a ver com a vontade da pessoa. Ah, tô com vontade de fazer, vai lá e vai fazer, né? Se a pessoa tem caráter ou não tem, vai da situação também, vai do momento da pessoa. A pessoa mau caráter vai sempre fazer alguma coisa desse tipo, vai sempre arranjar uma forma de cometer erros, né? Ou se de repente não é uma pessoa mau caráter, tá com muita disposição, está à disposição dessa pessoa uma vitrine muito grande de possibilidades, né? É por isso que as pessoas comentam, falando isso que as pessoas comentam muito, tá muito difícil de se relacionar. Por quê? Porque tem muita oferta, né? Tem muita oferta, então as pessoas não estão se focando tanto naquilo que realmente é importante, realmente vale a pena, né? 4 de copas. Para quem estava iniciando algo com essa pessoa estava sentindo falta de algo passado, tá? Então, de uma forma geral, talvez essa pessoa não tivesse tão bem resolvida de algo que ela viveu antes de você, tá? Estivesse sentindo falta de alguém. Então, ela se afasta porque sente falta da ex, sente falta do ex, né? Ou ela, de alguma forma, não sente falta de uma pessoa específica, mas sente falta de um ideal de relacionamento. Ai, quando eu namorei com aquela pessoa X, era tão bom porque era assim, era assado, queria viver aquilo de novo, né? A coisa do ficar teimosa, né? Ilusionando viver alguma coisa que não tem naquele momento, tá? Então, talvez assim, ela estivesse idealizando ou algo específico com uma outra pessoa, alguém ali que já estava ali, ou alguém do passado, ou ela é o tipo de pessoa que idealiza muito as coisas, né? Idealiza as relações. E aí comete muitos erros quando está numa interação que de repente vale a pena, né? Ah, não está saindo bem como espera? Ah, então não é isso, né? Tá sempre procurando o novo porto, né? Parei meu navio aqui, vou começar a procurar em outros lugares, porque aqui não está me dando 100% do que eu quero. Não quer dizer, é difícil dar 100%, né? A gente tem que se adaptar ao outro também. Dois de espadas. Essa pessoa aqui, eu acho que ela cometeu alguns erros com você
que ou você sabe ou você não sabe, e ela chegou assim numa encruzilhada, ela chegou no momento que não dava mais para ela, tá? No 2 de espadas, você tem uma pessoa que não tem mais ideia do que fazer, ela fica estagnada numa posição, quer dizer, é uma carta de falta de movimento, né? Inércia, porque ela já não sabe mais o que pensar daquilo ali, né? Não tem mais ideia para resolver, não tem mais repertório, né, para tentar estimular aquela situação, e sai do lado dessa carta do tédio afetivo, tá? Essa pessoa talvez não estivesse ou tão interessada ou tão apaixonada quanto você imaginava que ela estava. Talvez ela estivesse pensando mais ou idealizando muito as coisas. E aí eu repito, para todos os casos. Isso pode ser uma pessoa específica do passado, que ela ainda não esqueceu, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que, de uma forma geral, é uma pessoa que talvez tenha dificuldade de se relacionar porque ela idealiza muitas coisas, tá? Ela tem um ideal de amor que é muito difícil de alcançar, então ela tende a se entediar com as coisas e aí ela comete erros. E depois que ela comete erros, né? Também fala de ocultação e sabotagem, ela começa a cometer erros que levam ela a sabotar a situação, muitas vezes situações de valor, que ela acaba jogando fora, porque ela tem uma tendência a jogar as expectativas dela muito no alto, e quando a coisa não se encaixa muito bem, ela começa a cometer erros para estragar a interação, e até chegar num ponto que ela não sabe mais o que fazer. Isso aqui não tem conserto. Então, por exemplo, se vocês tinham diferenças entre vocês, né? Que essa pessoa tinha que fazer um esforço e trabalhar, fazer a parte dela para que essas diferenças não prejudicassem a interação de vocês. Tá muito cansativo. Vou procurar outra pessoa. Entendeu? Então, quando você quer mesmo, né? Que o amor tá profundo e a pessoa tem força de vontade, ela vai se esforçar para vencer essas diferenças, né? Então, talvez essa pessoa aqui queira que as coisas sejam fáceis, né? Que a coisa, ela tem a ideia de que a coisa de repente se encaixa 100%, que não tem que fazer esforço, que enquanto for uma relação em que ela está se esforçando para encaixar as coisas, não é a relação da vida dela, né? Pode ser uma pessoa que idealiza muito. Então, se vocês tinham distância geográfica, ela pode ter chegado num ponto que ela pensou assim, cara, se a gente nasceu em lugares diferentes, é porque não é para ser, né? Então, ela não estava mais pensando, né, raciocinando naquilo que ela tinha que fazer em relação a vocês. Ela estava seguindo o ideal de amor dela e que talvez essas pequenas diferenças ou esses desafios que vocês tinham na situação de vocês não eram coisas que essa pessoa esperava viver, tá? Então aqui ela chega num ponto que ela não sabe o que fazer. E o mais importante, ela não sabe o que fazer e eu não vejo ela sendo assim totalmente honesta com você. Eu vou chegar e vou falar logo, olha, eu não sei o que fazer. Então é melhor a gente parar por aqui, quer dizer, ela começa a cometer erros sabotadores, né? Ela começa a ter atitudes para sabotar a situação no sentido de que vai estragando, aí apodrece e não tem mais o que fazer a respeito. É uma pessoa sabotadora. E aí quem se relaciona com ela sofre, né? Porque de repente não sabe conversar o que está sentindo, né? Não sabe expor as dificuldades afetivas, por que aquilo não está servindo para ela, o que tem que ser modificado. E aí quando você percebe, a pessoa está estragando a relação, né? E a interação, porque ela não sabe mais como recuperar aquilo. Eu sinto aqui que essa pessoa pode ter te desgastado nesse sentido, né? Você pode ter vindo assim, pegando vários erros dela, que ela fez com você, cometeu com a interação de vocês, simplesmente porque ela não sabia, de repente, como dar um basta nisso, tá? E para muitas pessoas ela desapareceu do contato,
né? Ela parou de falar, ela começou a tratar você diferente de um dia para o outro, e isso foi uma coisa para sabotar as coisas, né? Aí eu vou começar a tratar o consulente 1 diferente, que é o consulente 1 não vai me querer mais e vai parar de procurar, tá? Não é uma pessoa que tem facilidade para dialogar, tá? Então aqui ela também pode não ter sido totalmente honesta nesse sentido. Ah, não estou satisfeito, mas eu não vou falar nada não. Eu vou começar a agir errado, porque aí o consulente 1 vai se afastar de mim e acabou, né? Então, atitudes erradas. Atitudes erradas com o sentimento. Então aqui, ela não sabe o que fazer com o que ela sente. Ela gosta, né? Ela tem intenção de viver algo positivo, mas olha o que ela faz com o sentimento que ela tem. Ela sabota o sentimento. Aqui também entra o grupo dos sabotadores porque tem medo de amar, né? Aí quando começou a sentir que a coisa estava muito profunda, né? Também tem esses casos aqui. Começou a sentir que a coisa estava muito intensa, que a coisa estava muito profunda, vou correr dessa situação, vou me afastar, né? Não, peraí, não vou me entregar, vou começar a sabotar isso daqui. Quer dizer, aquilo que estava começando de forma bonita acaba sofrendo com a deslealdade dessa pessoa. Em todos os casos, a atitude dessa pessoa foi a mesma. Foi uma atitude por total incompetência, tá? De chegar para você, honestamente, falar para você, olha, eu não quero mais assim, a gente precisa mudar assado, né? Ela não teve competência para isso e aí ela se afasta muitas vezes, cortando a comunicação, né? No sentido de sabotar as coisas. Então parou de falar, parou de procurar para ver se você esquecia ela. Mais fácil do que conversar, né? Mais fácil de falar do que falar o que está sentindo, tá? Assim, me parece, a minha opinião, uma atitude meio covarde, tá? Ah, mas então não tinha sentimento por mim? Tinha. Tinha sentimento, tinha paixão, as de paus, tá? Mas é uma pessoa, gente, a primeira carta é uma carta ruim, uma carta de sabotagem e deslealdade, tá? Então, é uma carta, é uma pessoa que tende a sabotar as coisas, quando as coisas estão boas, quando as coisas estão evoluindo, quando as coisas estão profundas. Ah, eu tô gostando demais, mas a gente tem distância geográfica. Ah, eu tô gostando demais, mas nós temos diferenças gritantes que eu não tô disposto ou disposta a lutar contra a sociedade para poder viver esse sentimento, né? Amo demais, gosto demais, mas já tenho uma relação, então não tô idealizando para minha vida viver um triângulo, ou não tô idealizando para minha vida largar aquilo que eu tenho, tá? Então, de alguma forma, é como se esse sentimento que ela tinha saísse do que ela tinha de expectativa. E não é uma pessoa assim muito dada a ter o diálogo honesto, o diálogo transparente. Então, ela promove sabotagem na situação, vai estragando a situação aos poucos, tá? Para algumas pessoas com atitudes pequenas, para outras pessoas com atitudes graves, que inclusive essa pessoa aqui, o que eu falei, para algumas pessoas ela começou a se encontrar e se comunicar com novidades, com novas pessoas. Ela começou a fazer as coisas só para ela, a seguir os desejos dela. Por quê? Porque ela seguindo os desejos dela e tendo atitudes individualistas, ela sabota o amor que ela está sentindo, tá? Então, mesmo gostando, de alguma forma, aquela interação de vocês não atendia bem aos critérios dela e ela não sabia muito bem como fazer para sair disso ou ter uma conversa honesta com você. Aqui eu sinto que você ficou meio sem entender, né? Por que essa pessoa se afastou? Para algumas pessoas, ainda sai o as de paus embaixo da comunicação.
Num dia você estava falando com essa pessoa, estava tudo bem, no outro você estava bloqueado, no outro essa pessoa já não respondia mais. Num dia ela estava super bem com você, no outro ela já estava estranha, já não estava respondendo e nem estava carinhosa, né? Foi uma coisa repentina, aconteceu de uma hora para outra, você, caramba, né? A gente estava bem, estava tudo certo, de repente você até perdoou por amor erros dessa pessoa, né? E aí do nada, age pausa, ela muda a forma de se comunicar ou some totalmente da comunicação de vocês. Aqui ela não sabia mais o que fazer, tá? Por isso que eu acho que foi uma atitude covarde. Ao invés dela conversar, é melhor fazer dessa forma, vou me afastar que aí acabou, tá? As pessoas aqui não tiveram, né, uma explicação. É isso que eu tô tentando dizer. Não tiveram uma explicação honesta dessa pessoa, tá? Muitos de vocês acordaram bloqueados sem nenhuma explicação. 5 de ouros. Para alguns casos, essa pessoa estava totalmente sem grana. A prosperidade dela, ó, indo para o espaço, tá? Então, para alguns casos, dentro da forma dela de idealizar uma relação, ela também acha que a prosperidade dela influencia e tem importância nas relações dela, tá? Então, de repente, ela gostava de você, mas ela estava mal de grana, mal de dinheiro, não tinha como oferecer nada muito próspero a essa situação, e aí ela se retira, se afasta repentinamente, porque também não quer dar o braço a torcer. Lembra que ela tem dificuldade de diálogo, né? Ela não quer dar o braço a torcer de que ela tá ruim de dinheiro, tá? Então, se você queria casar, se você queria que essa pessoa se mudasse para viver perto de você, ou que ela custeasse de alguma forma a sua ida até ela, né? Se isso era importante. Essa pessoa, de repente, não quis tirar você da onde você está para estar com ela, porque ela não está financeiramente bem, tá? Para lidar com esse nível de compromisso, tá? Nos casos em que a pessoa tinha um ex ou uma ex muito recente, essa pessoa estava sentindo muita falta dessa ex-relação, tá? Então, para quem acabou de conhecer a pessoa, tá? Não teve nada sério, mas a pessoa mal conheceu, estava super legal e a pessoa sumiu, se afastou, pode ter voltado para ex, tá? Para ex ou pro ex, ou pode estar choramingando a falta do ex ou da ex. Às vezes é uma pessoa que se separou há pouco tempo, não está curada, não está pronta para viver uma nova relação e passa na vida das pessoas promovendo, né? De repente esse nível de covardia. Ela pode ter te escondido, tá? Que ela sentia falta de alguém, que ela não tinha superado, né? Alguma coisa que tinha se passado. É uma pessoa que ficou na minha vida um tempo, mas eu sinto que essa pessoa idealizava alguma coisa, né? Ou ainda queria alguma coisa com alguém que tinha passado. Às vezes acontece. Principalmente em relações de casamento, com família, né? Então a pessoa não é mais casada, não tem mais um convívio na mesma casa com aquela pessoa, mas sente falta do que era antes, né? Fica idealizando de alguma forma, tá? Para algumas pessoas, essa pessoa também estava se sentindo carente, tá? Então, se ela estava vivendo uma relação com você, em que ela nunca podia estar com você, ela, na carência, começou a procurar novas possibilidades. Aí a gente não vai entrar na discussão de ter caráter ou não ter caráter, né? Independente de ter caráter ou não, ela podia ter conversado com você antes sobre isso. Então, para alguns casos, principalmente casos de distância geográfica, essa pessoa podia estar sentindo falta da companhia de alguém e acabou se deixando levar pelas possibilidades, tá? Então, para muitas pessoas, conheceu alguém novo, né? Começou a conversar, pode ter
se iludido, se deslumbrado, né, com alguma novidade, alguém que conheceu casualmente, tá? Isso levou a um afastamento. Quer dizer, ela joga fora a possibilidade de viver um amor que está florescendo, né, para viver algo mais sexual, algo mais baseado no desejo ou mais superficial, por carência ou por falta de dinheiro. Ah, é mais fácil sair de vez em quando com alguém do que assumir uma relação, tá? Essa carta fala de tédio afetivo, então podia estar entediada com a forma que as coisas estavam se desenrolando entre vocês. Isso vale para todos os casos, né? Ah, não se vê nunca, ou então toda vez que se vê briga, ou briga sempre pelo telefone, né? Ou as coisas nunca se resolvem. Então, de alguma forma, ela estava descontente, né? E aí a gente volta para a velha história. Estava descontente, por que que não falou? Né? Tem que falar. Não pode simplesmente sumir da vida do outro, né? Agir de forma sabotadora, tá? Então, como não é uma pessoa que tem uma tendência a ter um diálogo aberto, ela vai sabotando a situação para que a coisa se dissipe e se acabe. Cruzes, né? Que horror. 9 de copas. Essa pessoa, gente, lamentavelmente estava muito preocupada, muito mais preocupada com a felicidade dela do que a sua. Olha o arco-íris. É uma pessoa sozinha vendo um arco-íris e admirando as 9 copas que estão em cima. É uma carta que fala sobre satisfação, né? Sobre satisfação afetiva, satisfação muitas vezes, né? Aqui, satisfação sexual, por exemplo, tá? É uma carta individual. A carta que é um amor em dupla é o 10 de copas, tá? Então, o 9 de copas é a carta da autofidelidade, felicidade. A pessoa tem que estar, ela tá procurando a felicidade dela, tá? Então, ela de alguma forma, ela não quis falar para você, olha, eu não tô feliz nessa situação, não tô satisfeito, não tô satisfeita, né? Então, eu vou procurar minha própria felicidade do meu jeito. É uma carta que muitas vezes a pessoa pode agir com um pouco de egoísmo em busca da própria satisfação, tá? Mas, ainda assim, ela poderia ter conversado com você, isso não foi feito. Então, ela estava numa posição em que ela não estava satisfeita com o que estava sendo vivido e ela começou a pensar muito nela mesma, né? No que era bom para ela, no que ela desejava fazer e se viu numa posição em que ela ou não queria conversar sobre isso ou ela não sabia como dizer isso para você, tá? Então, em busca da própria felicidade, da própria satisfação, ela começa a ter atitudes desleais com o sentimento que vocês compartilhavam ou aquele sentimento que estava crescendo entre vocês, tá? Aquilo que estava sendo vivido de bom, né? Ah, não é bem como eu estou esperando. Aqui eu sinto que ou essa pessoa tinha um ideal de amor que não era bem o que estava sendo vivido entre vocês, porque vocês tinham desafios a serem vencidos, tá? Então ela tinha o sentimento, mas ela não tinha disposição para vencer os desafios. Aí ela começou a pensar só nela mesma, tá? Para outros casos, essa pessoa ainda sentia falta de alguém do passado ou de uma relação do passado que de repente era muito como ela queria, né? Então ela queria que as coisas se encaixassem de uma forma parecida e aquilo não estava se encaixando de uma forma parecida, ela estava insatisfeita, tá? Para outros casos específicos, ela estava sem dinheiro, ela estava te ocultando inclusive, tá? Que a prosperidade dela não estava bem, ela não estava legal de grana, tá? De repente perdeu o emprego, né? Ou estava endividada e não estava querendo te passar isso. E para muitos casos, como ela não é uma pessoa aberta para falar tudo, né?
ela teve dificuldade de conversar com você sobre isso, ela começou a ter atitudes que não foram legais com você, que podem ter te magoado muito, assim, de forma até covarde, e inclusive cortando comunicação com você e iniciando comunicação com outras pessoas. Então, você sentiu a diferença dela falar com você, ela já não falava do mesmo jeito, ou ela já não procurava, tá? E que isso pode ter acontecido para a maioria das pessoas de uma hora para outra. Num dia estava tudo bem, no outro dia a coisa estava estranha e aquilo só foi ladeira abaixo. É a sensação que eu tenho, que ela colocou uma sabotagem constante na interação de vocês, de forma a isso ir se degradando até chegar num ponto que não tinha mais o que salvar, tá? Por que essa carta aqui é muito importante? Porque é uma pessoa que não sabia como dizer para você que ela não queria mais, ela não sabia como dizer que ela estava insatisfeita, que ela idealizava outras coisas ou que ela não era forte o suficiente para vencer os desafios, ou que ela conheceu uma outra pessoa, ou que ela sentia falta da êxito. Aqui tinha coisa que ela precisava te falar para, de repente, ser mais honesta com você e esclarecer as coisas com você que ela não foi capaz de fazer, tá? Ela pensou só nela mesma aqui, teve bastante egoísmo nesse afastamento, tá bom? Vamos para a segunda leitura. Vamos para o povo do 2. Pessoas da pirâmide rosa, por que se afastou? O consulente 2, essa pessoa, por que se afastou? Do consulente 2. Por que se afastou do consulente 2? As de ouros pode ter ido atrás da própria prosperidade, né? Tava mais preocupada, de repente, com dinheiro, com trabalho, tá? Pode ser isso. Para outros casos específicos, caso você saiba, tá? Ela pode ter iniciado algo sério com alguém. Então, de repente, estava conhecendo você e também conhecendo uma outra situação e de repente ela fez uma escolha pela outra situação e engatou alguma coisa com essa outra situação. Se vocês eram um triângulo e você já sabe que ela tinha uma outra situação, de repente ela resolveu priorizar o compromisso que ela já tinha, né? Carta de ouros, algo sólido, algo de concreto já na vida da pessoa. Perdão, então ela de repente foi priorizar esse compromisso que ela já tinha, né? E aí priorizar compromisso pode ser família, filhos, relacionamento, trabalho, tá? Profissão, estudo, tudo que era uma coisa que já era importante para ela e de alguma forma ela resolveu se focar naquilo. Vou tirar mais. Aí, de repente, você queria ter algo mais profundo com essa pessoa, de repente não era o momento dela, né, de ter, e ela estava focada em realizar outras coisas, né? A roda da fortuna, aqui eu sinto também que vocês estavam bem e de um dia para o outro a roda girou, quando você viu, você, gente, o que houve aqui? Uma pessoa que colocou muita instabilidade emocional a essa situação. Quando você conheceu ela parecia sólida, tranquila, equilibrada, né? E aí, de repente, de um dia para o outro, ela resolve sair da sua vida, ela resolve sumir, tá? Aqui, para muitas pessoas, ela pode realmente ter iniciado algo com outra pessoa, tá? Ou priorizado algo relacionado à prosperidade dela. A roda da fortuna, que fala sobre sorte, fala sobre destino, né? Então, de alguma forma, se já tinha uma relação, resolveu priorizar essa relação porque já estava ali, já estou aqui há muito tempo, né? De repente é o que Deus quer, de repente a religião da pessoa, né?
as pessoas se intrometem, falam, mas você vai abrir mão do seu compromisso e tal, e a pessoa acaba ficando, né? De repente vivendo até uma coisa infeliz, né? Mas porque assumiu aquele compromisso perante Deus, bababá, então cada um pensa de uma forma, né? Aqui, essa pessoa pode ter enxergado que, não, eu tenho que seguir esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é o melhor, de repente é o que o destino quer, o que a espiritualidade quer, então de repente eu sigo esse caminho, tá? Ou fico, né, onde eu já estou. Isso serve para quem é triângulo, né? Rainha de paus, aí sai você, tá? Então, sai você como uma pessoa interessante, uma pessoa magnética, uma pessoa admirável, uma pessoa que essa pessoa que você trouxe para cá é completamente apaixonada por você, tá? Mas de alguma forma, ela pode não ter enxergado com você como você enxergou a profundidade, de repente, de uma relação como você enxergou. De repente, você queria um ás de ouros com essa pessoa, você enxergou, tá? Essa pessoa como uma pessoa de destino e você quis jogar as suas fichas nessa situação e investir nessa pessoa. Essa pessoa talvez tenha achado que era importante ter encontrado você, que você é uma pessoa de valor que passou no caminho dela. Ela acha que foi o destino, né? Que fez você cruzar o caminho dela, mas talvez ela ainda visse a situação de vocês como algo casual, não como algo sólido, tá? Talvez você tenha visto mais potencial nessa situação do que ela viu, tá? Então, essa pessoa ela é tão apaixonada por você que de repente dá medo nela de oficializar as coisas, principalmente se ela já tiver um outro compromisso, tá? Não é comprometido com alguém, mas os filhos mandam na vida dela. Não é comprometida com alguém, mas o pai e a mãe mandam na vida dele ou dela. É compromisso da mesma forma. É como se fosse casado com a mãe, casado com o pai, casado com a filha, né? Então, é difícil, porque a pessoa deixa, né, que essa outra situação familiar entre em competição com aquilo que ela estava vivendo com você, tá? Que a princípio era paixão. Era assim que ela identificava, como uma paixão que ela tinha que viver, roda da fortuna, né? Então, aquela coisa, eu não queria ter ido naquele dia para encontrar o consulente do ano. Ela não pensa dessa forma, ela pensa que ela devia ter encontrado você, que foi coisa do destino. E que ela devia viver essa paixão, mas de alguma forma, talvez não fosse para ir além, tá? Pode ser uma pessoa travada, né? Essa pessoa, ela pode, se ela for muito contida, pode ser uma pessoa que tem medo do teu poder pessoal. Você tem poder pessoal demais, tá? É uma pessoa que, de repente, quando você estava se relacionando com ela, você estava percebendo ela, assim, difícil, ela querendo dominar o teu temperamento. Então, ao mesmo tempo que ela é apaixonada pelo teu poder pessoal, aquilo gera nela uma irritação. Que ela começa a querer baixar a tua bola, ela começa a querer te dominar, ela começa a querer te controlar. Então, para alguns casos, tem a ver com a questão do viver algo sólido. Ela não queria viver algo sólido nessa situação. Para outras pessoas, eu sinto que você fervia o sangue dessa pessoa e essa pessoa ela não consegue se desvincular. Ela é muito apaixonada por você, mas ao mesmo tempo, na hora de assumir uma relação, ela quer que você baixe sua bola. Ela quer te dominar. Então, aí eu gosto de, né, a gente vê muito isso às vezes. Eu gosto de mulher com poder pessoal, gosto de mulher independente. Aí na hora que assume a relação com a mulher independente, quer que a mulher deixe de ser independente, começa a pedir autorização para tudo, né? Então, muitas vezes tem o discurso, mas não tem a atitude, tá? 3 de paus aqui,
olhando para frente, eu sinto que você fez planos com essa pessoa. Eu sinto te dizer isso. Eu acho que você viu mais valor nessa situação do que essa pessoa viu. Tá? Essa pessoa é louca por você. Mas eu acho que o planejamento de viver algo mais sério veio de você, não dessa pessoa. Tá? Essa pessoa, se você der mole para ela, ela vai ficar agarrada em você o resto da vida. Mas aí você vai se cansar dessa coisa superficial, vai querer algo mais, ela vai fugir, vai se afastar, tá? Então aqui, para alguns casos também, essa pessoa, é o que eu falei, ela não lida muito bem com o seu poder pessoal, ela podia inclusive ter medo de você abandoná-la, ter medo de você começar a fazer planos futuros, olhar para frente, escolher um novo caminho, né? Então, eu acho que ela, desde o início, quando ela te conheceu, ela ficou alucinada por você, tá? Rainha de Paus, ela enlouqueceu, tá? Ela queria você de qualquer jeito, mas ela pode, ou por ter um compromisso em outro lugar, nunca ter planejado ter um compromisso com você, quer dizer, ela não tinha intenção de largar o que ela tinha, tá? E a outra opção é, eu tô alucinado pelo consulente 2, mas como o consulente 2 é uma pessoa de poder pessoal elevado, eu não vou nem planejar nada com o consulente 2, que a qualquer momento o consulente 2 vai dar linha na pipa e vai embora, tá? Então é como se ela, desde o início, por qualquer motivo que fosse, tivesse estipulado para ela que essa interação que ela teve com você não era para ser firme, não era para ser profunda, não era para ser sólida, tá? Então ela pode ter se afastado quando percebeu que você queria algo mais. Que você estava ali se entregando por inteiro, né? Entregando todo o seu valor. Não, peraí, vou botar um freio nessa situação porque não é isso que eu quero, não é isso que eu vou entregar, tá? Então, eu tenho medo de ser abandonado, ou eu não vou abandonar a situação que eu tenho, qualquer motivo que seja, tá? Mas a sensação que eu tenho é que essa pessoa quis levar na casualidade o tempo todo, tá? E quando você quis algo mais, ela foge. Essa pessoa ainda é apaixonada por você? Ainda é apaixonada por você, ainda vê você como rainha de paus. Mas uma rainha de paus que, de repente, ela não consegue bancar, né? Eu não banco esse poder pessoal todo, não, porque eu não quero ninguém equivalente a mim, né? Ou então, não vai aceitar ter algo casual a vida inteira, né? E eu quero ter algo casual a vida inteira, tá? Então, de alguma forma, o teu temperamento estipula para essa pessoa nessa situação uma forma competitiva de te enxergar, tá? É um poder pessoal que, ao mesmo tempo que deixa ela alucinada, deixa ela apavorada, achando que você, qualquer momento, você não vai querer mais, né? Ou que a coisa não vai dar certo. Eu não vou largar o compromisso que eu tenho pelo consulente 2, porque eu não sei se é fogo de palha, tá? Eu tenho um pouco desse pensamento, assim, um pouco preconceituoso, tá? Por parte dessa pessoa. O eremita, aqui também, aqui teve um sumiço, né? Você é uma pessoa que você mexe tanto com essa pessoa que você leva ela a avaliar coisas nela mesma, tá? Ela, enquanto estava interagindo com você, eu acho que até o momento dela decidir se afastar, ela pensou muito sobre aquilo que ela sentia por você e sobre aquilo que vocês estavam vivendo. Só que nesse momento em que ela se fecha e pensa, ela prioriza o que ela já tem. Ela prioriza o compromisso, ela prioriza o dinheiro, ela prioriza o patrimônio, ela prioriza o trabalho, tá? Então, de alguma forma que você foi importante para essa pessoa, você tinha que passar na vida dela, mas ela avaliou as coisas com esse olhar um pouco preconceituoso, talvez, tá? Não, eu tenho que pensar no meu futuro.
Eu tenho que avaliar honestamente, concretamente, a pessoa que eu sou e aquilo que eu quero, aquilo que eu ofereço, porque eu preciso pensar no futuro, o age ouros, né? Eu preciso pensar como que vai ser daqui para frente. Então, se eu largar tudo que eu tenho, se eu modificar toda a minha vida para ficar com o consulente 2, será que isso tem futuro? Tá? Então, o que essa pessoa sentia por você fez ela pensar muito no que ela devia fazer. Essa pessoa aqui, até o momento dela se afastar, ela pensou muito sobre isso. Não foi uma decisão que ela tomou de uma hora para outra, não. Tá? E não foi uma decisão fácil. Mas também no dia que ela se afastou, ela já tinha tomado a decisão dela. Tá? Então foi uma situação diferente da um sinto que ela... Ai, não, eu vou tomar uma decisão intempestuosa, vou fazer e acabou. Não, ela pensou muito sobre isso. Ela pode até ter saído da sua vida de uma forma inesperada para você, mas ela já estava pensando em fazer isso há algum tempo, tá? Porque aqui o que ela sente por você é uma coisa que foge ao domínio dela. Eu sinto que ela não gosta, né? Ela não gosta de perder o controle. Outra pessoa também que podia estar ruim de grana, 5 de ouros. Tá todo mundo ruim de grana, né? Tem alguém aqui jorrando dinheiro, né? Então aqui, essa pessoa de alguma forma, né? Para alguns casos, tá? Vou ser bem honesta em falar. Para alguns casos, essa pessoa conheceu você num momento de carência. E a coisa foi mais além, né? De repente ela achou que ia te encontrar em alguns momentos, não esperou que aquilo se aprofundasse tanto. Quando a coisa começou a se aprofundar, ela fugiu, tá? Então, para algumas pessoas sim, para outras pessoas, ela pode ter se afastado de você, porque você valorizou muito a situação que você tinha com ela e você esperava mais dela, né? E ela não estava num bom momento da vida dela para lhe oferecer algo melhor. Ah, mas eu não me importo, pode vir sem dinheiro, mas a pessoa se importa, né? Então, cada um é de um jeito. E muitas vezes, né, na nossa sociedade, por exemplo, essa cobrança do equilíbrio financeiro em cima do homem, principalmente, é uma coisa grave, né? Então, é uma cobrança social forte em cima do homem. O homem já ser estabilizado, né, na sua prosperidade, ter algo para oferecer para aquela mulher. Mesmo que você não pense dessa forma, essa pessoa pode ter sido criada dessa forma. Ou ela pode se sentir cobrada dessa forma, tá? Então, para algumas pessoas, os momentos de carência dessa pessoa afetiva podem ter levado ela, de repente, a viver algo com você e quando a coisa se aprofundou mais, ela fugiu. Aqui você pode ter tido, assim, expectativas quebradas importantes, né, com essa pessoa. Você projetou muita coisa, você colocou valor nessa situação. Você deu o seu melhor. De repente, você nem é uma pessoa muito paciente, mas com essa pessoa você teve um pouco mais de paciência, porque de repente era uma pessoa mais fechada, né? Uma pessoa que às vezes se isolava, não falava o que estava sentindo, ou ficava processando as coisas na cabeça dela sozinha, né? Então ela não falava totalmente quando ela não estava bem, ou o que ela estava pensando. Aí você teve um pouco mais de paciência, né? Por quê? Porque você viu potencial naquilo, né? Mas aquela pessoa não quis sair da ideia inicial, de repente, de viver algo mais casual naquela situação. Aqui, a força de sentimento, tá? Essa pessoa gosta muito de você, ela tem muita paixão por você, tá? E para alguns casos, o fato dela estar sem dinheiro mexe muito com o ego dela. De uma forma geral, eu persisto em dizer isso. Ela sendo comprometida ou não, em outra situação, o teu poder pessoal mexe com o ego dessa pessoa, tá?
deixa ela um pouco desconfortável, tira ela da zona de conforto. De repente ela é uma pessoa muito egóica, que tem um temperamento difícil, está acostumada a viver relações em que ela domina o parceiro dela. Só que você não é dominável, né? Você não é. Então, como você não é dominável, essa pessoa vê o seu valor, ela admira o seu valor, mas ela pensa assim, não, consulente 2 não é para mim não, porque, né, vai querer botar a banca para cima de mim, eu não vou aceitar, né? Então, de repente, aquilo que gera nela uma admiração, né, dela admirar você, também gera nela medo. Então, medo de planejar coisas futuras, medo de você, de repente, começar a se encher daquela situação e olhar para frente, seguir o seu caminho, abandonar tudo, tá? Esse encontro de vocês foi muito importante para essa pessoa, fez ela pensar bastante a respeito da pessoa que ela é. E ela é uma pessoa egóica. Ela é. Então, para ela poder te entregar todo o sentimento que ela tem por você, ela tem que dominar esse leão. Ela tem que ser mais humilde, ela tem que se jogar de cabeça. Ela tem que deixar você de vez em quando dominar, né? E talvez isso não seja fácil para ela. Então, de repente, ela viu essa situação com você o tempo todo com olhos de casualidade, porque é muito difícil para ela, de repente, acreditar que vai dar certo ter algo firme com você, porque você não é dominável, você não é controlável, tá? De repente, ela tá acostumada a viver esse padrãozinho de relação, tá? Ah, isso não existe mais. Pô, caramba, como existe, né? Existe pra caramba, tá? Então tá aqui, 10 de copas. Quando a coisa começou a ficar muito séria, eu vazo, tá? Quando começou a amar demais, a querer ver demais, a se dedicar demais, ela entrou num processo de se autoavaliar. Será que é isso mesmo? Será que é só paixão? Será que é fogo de palha? Se eu me entregar a essa situação, será que eu vou aguentar essa história de um consulente 2 que faz tudo o que quer, que vai para onde quer, que não dá satisfação a ninguém? Tá? Teu temperamento causa um certo receio relacional nessa pessoa. Porque você, ao mesmo tempo que você deixa ela louca, você instiga ela, você desperta o leão dentro dela. Né? Então essa coisa, não vou lhe dar satisfação não, isso aqui é uma relação, você não é meu pai, né? Ou minha mãe. Eu não sou criança para ficar dando satisfação, vou fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer, sou do meu jeito, não vou mudar meu jeito, sou autoconfiante nas coisas que eu faço. Isso mexe com o leão, desperta o leão, tá? Então, provavelmente aqui é uma pessoa egóica. Gostava de você? Gostava, sempre gostou. Tá? Mas ela, por conta, talvez, das diferenças de temperamento que vocês têm, ela tenha colocado esse rótulo de casualidade na situação de vocês do início ao fim. Então, quando a coisa começou a ficar menos casual, mais importante, mais sentimento, ela se afasta, porque aí ela não quer sair daquilo que ela estipulou inicialmente. Então, ela pode ter na cabeça dela, por exemplo, né? Aí são os falsos moralistas. Ah, eu só me envolvi com o consulente 2 porque eu estava carente, né? Eu estava num momento assim que eu estava precisando conhecer alguém, e aí eu me envolvi. Se continuasse desse jeito, estava tudo certo, mas começou a querer mais, eu não tenho condição de dar. Né? Não tenho como fornecer mais prosperidade ou mais firmeza nessa relação, tá? Aqui eu sinto dizer, essa pessoa, ela pensou muito nesse afastamento e nessa interação antes de se afastar. Não foi uma coisa que ela decidiu do dia para a noite. Não foi. Até porque ela tem muita dificuldade, uma carta de destino do seu lado. Ela tem muita dificuldade de se afastar de você. Aqui, inclusive, é uma carta de movimento. Pode ser o tipo de pessoa que vai e volta.
Ela some, daqui a pouco ela reaparece, quer te ver, tá louca de saudade, bababá, né? Aí quando te encontra, tá te oferecendo a mesma coisa que sempre te ofereceu, né? Por quê? Porque ela tem essa cabeça, botou na cabeça que aquilo ali tá difícil dela bancar, não vai bancar e acabou, tá? Independente do que ela sente. Então aqui você tem que ter um pouco de cuidado, né, com os seus sentimentos, né, e com as suas expectativas, né, com as novas procuras, que eu sinto que essa pessoa sempre procura, né? Ou se não está procurando, vai acabar procurando, a roda da fortuna. Quando ela tiver mal de saudade de você, tá? Porque não existe ninguém como você, você mexe com ela de uma forma que ninguém mexe, ela vai movimentar essa roda, ela vai procurar, tá? Mas sempre com aquele mesmo padrão. Ela vai pensar se deve ficar, se não deve, né? Fica pensando, fica processando aquilo na cabeça, né? Sente que gosta, sente que tem um sentimento por você que é imenso, mas não fica. Aí ela estipula né? Uma rivalidade, uma guerra entre o que ela sente e aquilo que ela tem que bancar, aquilo que ela já tem, aquilo que ela quer viver, né? Então, um pouco de cuidado com os seus sentimentos e as suas expectativas nas procuras que essa pessoa faz, tá? Porque aqui ela pode não vir com pensamento mudado, porque ela é muito movida pelo ego. Então, ela pode vir movida pela carência, ela pode vir movida pelo medo de perder, né? Então, ela pode vir movida por outras coisas. Então, um pouco de cuidado aqui, preserve-se, tá? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.